Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje, finalmente, depois de quase 2 meses, meus amigos, é dia de Vasco da Gama. Como eu tava com saudade de falar exatamente isso a vocês, essa frase, que hoje a gente vai a São Januário acompanhar o Gigante da Colina. Ah, mas é contra o Madureira, não interessa. Ah, mas é pelo Campeonato Carioca. Meus amigos, não interessa. Ah, mas é o Sub-17. Problema é o Vasco. E a gente vai estar lá acompanhando a estreia do nosso Gigante da Colina nesta temporada de 2023. Uma temporada que empolga, uma temporada que anima e uma temporada que traz expectativas de grandes coisas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e quem sabe, será que dá pra beliscar esse Carioca? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa estreia do Vasco, vamos falar sobre os reforços de ontem, vamos falar sobre novos alvos aí no mercado. Temos muitas novidades aqui a vocês neste Acorda Vascão e é claro, como eu sempre falo aqui a vocês antes de começar o vídeo, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui, meus amigos, é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui embaixo, gente, tá vendo essa palavrinha inscreva-se? Aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito agora chegar aos 84 mil inscritos. Esta é a nova meta do nosso canal. Ontem chegamos aos 83 e agora a meta é os 84. Nesse momento, estamos com 83.100 inscritos. Então, quem sabe, será que nesse vídeo a gente consegue chegar aos 83.200? Conto com você, conto com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir para ajudar na divulgação deste vídeo. Ative também o seu sininho de notificação e já começa aqui embaixo, deixando aí o seu palpite para essa partida de hoje entre Vasco e Madureira. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Deixa aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de começar, gente, a falar sobre Vasco e Madureira, falar sobre esses reforços, eu quero falar sobre um novo alvo do Vasco no mercado. Sim, pois ainda não acabou. O Vasco segue ativo no mercado buscando contratar para esta próxima temporada. E o alvo da vez, ou aliás, o nome que está na mira da diretoria vascaína e é um alvo de interesse, foi de fato o clube ou o seu empresário, né? A gente não sabe ainda a fundo, a gente vai tentar apurar mais durante esse sábado, mas vamos dar o que nós temos em mãos nesse momento, é que o Vasco se interessou pela contratação do Bruno Zapelli. Para quem não conhece, Bruno Zapelli é um meio-campo do futebol argentino. Para ser mais exato, o meio-campo do Belgrano, um grande jogador. Essa é a grande realidade. Atleta de 20 anos que é considerada, gente, hoje, uma das maiores promessas do futebol argentino. E se o Vasco contratou uma grande promessa também, que é o Luca Orediano, que ontem foi anunciado, camisa 10 do Vélez Sarsfield, de apenas 22 anos, canhotinho de muita habilidade, que a gente vai falar, inclusive, já. O Luca Belgrano também, o Bruno Zapelli do Belgrano também é outra grande promessa do futebol argentino e ainda mais jovem do que o Luca Orediano. O Luca Orediano, como a gente trouxe, tem 22 e o Bruno Zapelli tem apenas 20 anos de idade. E se o Luca Orediano é o camisa 10 do Vélez Sarsfield, o Bruno Zapelli é o camisa 10 do Belgrano. Então são dois grandes destaques que hoje se encontram na mira do Vasco. Inclusive, segundo informações que tivemos nesta noite, de ontem no caso, sexta-feira, através do jornalista Tommy Cepeda, é que neste momento o empresário do Bruno Zapelli se encontra em território brasileiro, se encontra aqui no Brasil para tentar fazer negociações. Ele quer realmente fazer com que o clube compre o atleta. Aí você pode até pensar, pô Lucas, então calma aí. O empresário do jogador está aqui no Brasil procurando um destino para o seu atleta. Isso daí não é querer jogar o seu jogador para um clube, querer, no caso, buscar um novo clube para um jogador fraco, oferecer o seu atleta para outros clubes, já que não tem nenhum clube interessado. Pode passar isso na sua mente. Mas não, gente, pois o que acontece hoje, na América do Sul, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, todos os clubes desses países querem colocar
os seus atletas aqui no Brasil. No caso, os empresários, os jogadores têm esse sonho. O empresário, sabendo dessa lança que é o futebol brasileiro, esse foguete que é para a carreira de qualquer atleta, tem o desejo de trazer esse grande destaque do futebol argentino ainda jovem para o Brasil, para que aqui, em território brasileiro, esse destaque venha a ser vendido futuramente para um grande do futebol europeu. Então, nesse momento, gente, foi confirmado pelo próprio Tony Cepeda, setorista do futebol argentino, que Vasco e Fortaleza se interessaram. Nenhuma proposta ainda foi formalizada, mas o empresário do jogador está no Brasil para negociar, mas segundo o mesmo, terá que fazer um grande esforço o clube que quiser comprar o jogador. Hoje, atualmente, o jogador está avaliado aí em 12 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos, ou seja, quase 25 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos dessa grande promessa do futebol argentino. Se você me perguntar se vale a pena, eu vou te responder sim, vale. É um jogador de qualidade, camisa 10 do Belgrano, uma das grandes promessas e joias hoje do futebol argentino. Não viria diferente do Orediano, que tem passagem por Libertadores, é um atleta mais consolidado para ser titular, mas viria para brigar por posição e construir a sua carreira dentro do Gigante da Colina. Então a gente vai ficar de olho e informando a cada um de vocês sobre o que está acontecendo com esse atleta. E sobre ontem, né, gente? Rapidamente passar sobre isso, pois o Vasco anunciou a chegada do Luca Orediano e também o próprio Vélez Sarsfield, através de suas redes sociais, também anunciou a saída desse grande atleta. Confirmou que ele vem para o Vasco pegando aí 60% dos seus direitos econômicos, porém há algumas cláusulas contratuais que, caso metas venham a ser batidas, o Vasco terá a obrigação de comprar mais 25% e ter no total 85% do passe do Luca Orediano. Um jogador que com a camisa do Vélez Sarsfield tem números muito bons, gente. São 109 partidas, 11 gols marcados, 9 assistências, 135 passes decisivos, 16 grandes chances criadas, 122 chutes e 180 dribles certos. Mas o que mais impressiona é o mapa de calor. Tá aparecendo aí a imagem, o lado esquerdo é o lado defensivo e o lado direito é o lado ofensivo. É um atleta que atua muito pelo lado direito do campo. Ele é 10, tem essa característica de ter um último passe muito bom, mas também tem essa característica do mano a mano, de partir para cima. Então esperem. Durante esses 2 jogos de pré-temporada, com toda certeza a gente vai ver Peck de um lado, muito provavelmente do lado esquerdo, e o Luca Orediano jogando mais aberto pelo lado direito do campo, com Pedro Raul de centroavante. Um time muito bom, muito rápido ofensivamente, que vai dar trabalho com toda certeza para os adversários. Um mapa de calor que surpreende, um atleta que ataca muito bem e um atleta também que defende com bastante qualidade. Além disso, ontem também quem despediu se o Vasco, anunciou, né, a chegada do Jair, o Atlético Mineiro, para ser mais exato, se despediu do volante. Tá aparecendo aí nas imagens para vocês. Foram 171 jogos e 6 títulos conquistados, que estão entre os mais importantes na nossa história. Já representou a essência do atleticano com raça e muito futebol. Não esqueceremos o gigante que você foi em nosso meio-campo nesses 4 anos. Valeu, Jair, é um grande jogador, 171 partidas e, como foi falado aí pela própria publicação do Atlético, 6 títulos, gente. Tricampeonato Mineiro, Copa do Brasil, Supercopa e Campeonato Brasileiro. Um atleta muito vencedor e também com números impressionantes. São 171 partidas, 13 gols, 10 assistências, 365 desarmes, esses números são surreais, 88% de acerto no passe, 68% de acerto no passe longo e 662 dribles certos. Esse é o novo volante do Vasco, que o Vasco paga 13 milhões de reais. Além de ter números excelentes, ter mais de 300 desarmes, o atleta também é um atleta que cheira título. É um atleta que está acostumado a levantar caneco, isso é importante para qualquer elenco. E ontem também na própria divulgação foi confirmado. O Jair veste a camisa 8, camisa que era da nossa grande cria e promessa Andrei Santos. Então confirma-se, o Jair vem para ser titular e vem para ser o substituto do Andrei Santos. Lucas, você acha que isso foi benéfico ao Vasco? A saída do Andrei e a chegada do Jair? Eu falo a vocês, acho. Hoje o Jair é um atleta melhor ainda do que o Andrei. O Andrei tem tudo e acredito que será muito melhor que o Jair. Tem 18 anos e já demonstrou uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, sendo líder do meio-campo do Vasco. Mas nesse momento, o Jair é um atleta mais consolidado. O Jair é mais uma certeza de Série A. O Jair é uma certeza que vai entregar mais e vai ter menos irregularidade. O Andrei poderia oscilar muito nesta próxima temporada do Vasco, ainda sendo jovem, nunca tendo disputado uma Série A, e o Jair já tendo essa bagagem, pode com toda certeza ajudar muito mais
o meio-campo do Vasco, inclusive, vai desenvolver também jovens jogadores. Caso do Marlon Gomes, que tem um talento absurdo. Caso do Rodrigo, que ficou aqui no Rio de Janeiro. Tem muito jogador bom que o Jair vai ajudar a desenvolver nesse setor de meio. Um grande reforço do Vasco. Tanto o Luco Orediano como também o Jair foram contratações excelentes do nosso gigante da colina. E além disso também, ontem, aliás, na quinta-feira, o Vasco anunciou o goleiro Ivan. Ivan, 25 anos, grande jogador, e aí tá aparecendo os números desse goleiro a vocês. São 58 partidas, muito gols sofridos de fato, 74 gols sofridos, mas muitas defesas, 153 defesas, sendo 43 defesas consideradas difíceis. E por que esses números podem até preocupar com relação a gols sofridos? O Ivan era um goleiro da Ponte, a Ponte Preta por si só, por ser um clube não tão... É um clube gigante, né? Um clube muito tradicional aqui no cenário do futebol brasileiro, mas é um clube que não vem montando muitos elencos, então automaticamente é um clube que sofre muitos gols, mas mesmo na Ponte, o Ivan conseguiu se destacar, foi comprado pelo Corinthians e agora chega por empréstimo junto ao Vasco após a passagem por meio semestre, ou aliás, por um semestre e meio ano no Zenit da Rússia. Um goleiro muito bom, um goleiro de muita qualidade, um goleiro de seleção brasileira, que é considerado hoje a maior promessa do futebol brasileiro na posição. Confirmo isso a vocês. Vem ainda não mostrando o que era esperado, mas vem também com a perspectiva de que, se colocar em prática aquilo que sempre foi depositado em cima dele, meus amigos, vai ser um dos melhores goleiros do futebol brasileiro nessa próxima temporada. A gente verá o Ivan em ação, vestindo a camisa do Vasco e o número 97. Ontem, ele, inclusive, em entrevista à Vasco TV, deixou bem claro que escolheu o número 97 por ser a sua data de nascimento, e após isso descobriu que é um ano muito especial para o Vasco, né? Ano do Edmundo, ano em que o Vasco conquistou o Campeonato Brasileiro, um ano que antecedeu, no caso, a conquista da Libertadores, que veio em 98. Então, um ano que tem uma mística muito legal. E o Ivan vestirá esse número de número 97. Porém, o Vasco não parará por aí, pois ontem o jornalista Emerson Rocha confirmou que, mesmo diante da contratação do Ivan, o Vasco ainda está no mercado atento à procura de um novo goleiro. A situação do Thiago Rodrigues não está boa. O Thiago Rodrigues não viajou para os Estados Unidos. O Thiago Rodrigues permaneceu aqui no Rio de Janeiro. Não sabemos se ele irá, inclusive, atuar hoje com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca. Uma situação muito complicada. Ele tem essa cláusula contratual de renovação, mas que a gente não sabe se foi assinada, se não foi assinada, um sigilo muito grande dentro do Vasco da Gama. E pelo que parece, pelo Vasco ainda não ter anunciado oficialmente, de fato é que nesse momento não há nada assinado entre Vasco da Gama e Thiago Rodrigues. A gente vai seguir de olho, mas é uma situação que preocupa, é uma situação que não é esclarecedora, e por esse motivo exatamente o Vasco está atento ao mercado, buscando uma oportunidade de trazer um camisa 12, já que hoje, teoricamente, camisa 1 do Vasco é o goleiro Ivan. Tranquilo, rapaziada? E antes da gente entrar aqui no assunto sobre essa partida de amanhã e finalizar o vídeo, só falar sobre o PixBet. Lembra que a gente falou ontem que o Luiz Melo, CEO do Vasco, disse que essa renovação contratual com a PixBet era a maior da história do clube? Então, em uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele confirmou que de fato esse valor atual da PixBet, desse novo contrato, mesmo não divulgando, é mais que o dobro do que o valor antigo da PixBet com o gigante da colina. O valor antigo era de 9 milhões de euros, ou seja, o valor atual supera os 18 milhões de reais. Hoje, o top 5 de patrocínios tem o Palmeiras com 81 milhões, o Flamengo com 35, Botafogo com 27 milhões e meio e o São Paulo com 24 milhões e, fechando esse top 5, Corinthians com 20. Então a expectativa é que o Vasco venha estar entre Corinthians, acima dos 20, mais um valor inferior ao Botafogo, no caso o terceiro lugar aí desse top 5, com valor inferior a 27 milhões e meio. Vamos ficar de olho, mas é um contrato muito alto, segundo o próprio Luiz Melo, e um contrato que está aí entre os maiores do futebol brasileiro. É uma informação importante, por saber que hoje o nosso Vasco está se posicionando de uma outra maneira no mercado, não aceitando mais nenhum tipo de barganha, nenhum tipo de resto, e realmente se posicionando como um gigante, que todos nós já sabemos e temos a certeza que o Vasco da Gama é. E, gente, para finalizar o vídeo, agora falar sobre Vasco da Gama hoje. Pois hoje às 18 horas, às 6 horas da tarde, Vasco enfrenta a equipe do Madureira em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca, o elenco principal viajou à Flórida, inclusive já chegou em território norte-americano. Então, nesse momento, quem entra em campo é um mesclado de sub-20 com alguns atletas do profissional que ficaram aqui na cidade carioca para enfrentar a equipe do Madureira. Inclusive, na beirada de campo, é claro, quem comanda não é o Maurício Barbieri, mas sim Emílio Faro. Emílio Faro será o treinador, seu auxiliar Celso Martins, preparador físico Luiz Felipe Capella e preparador de goleiros Matheus Famer. Inclusive teremos um reforço importante nesta tarde de hoje contra o Madureira. Confirmado ontem nas redes sociais, Força Jovem estará presente na partida. Foram liberados mais de 10 mil bexigas, então teremos uma festa linda nas arquibancadas de São Januário, além do retorno do bandeirão, de bandeiras, faixas, bateria.
Hoje a Força Jovem está oficialmente de volta às arquibancadas do nosso Caldeirão. A gente espera que a festa venha a ser linda demais nas bancadas, com muita paz, tranquilidade, do jeito que a nossa força sabe fazer muito bem. O Terror do Rio está de volta. Além disso, também sobre relacionados, foi confirmado ontem que alguns atletas devem estar presentes na partida, aliás, estarão. Caso do atacante Tavares, que ontem se posicionou nas redes sociais, caso também do Juan Batata, atacante do Sub-20 do Gigante da Colina, o zagueiro Lincoln também estará em campo, capitão do Sub-17 nesta temporada, e o volante Matheus Jerônimo. São alguns jogadores que a gente ficava na dúvida se estaria presente ou não, que foi confirmado ontem nas redes sociais, que estarão entrando em campo com a camisa do Gigante da Colina. Então vai ser um mescladão, Sub-17, Sub-20, alguns atletas, como eu falei a vocês, ficaram aqui no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Madureira e estrear no Campeonato Carioca. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo deste sabadão de Vasco da Gama. E é claro, voltaremos com Fala Gigante, meio-dia, e ainda com pós-jogo, diretamente do nosso Caldeirão de São Januário, e contamos aí com a presença de todos vocês. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.